Destaco as palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, onde lemos: Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E assim os convido a refletir no tema, uma vida com Jesus. Que Deus Espírito Santo esteja conosco no meditar de sua santa palavra, palavra da vida, e por meio dela sejamos fortalecidos na confiança no Cristo Jesus e vivamos com Ele hoje e para sempre. Amém. Podeis tomar assento? Segundo informações coletadas no Google, a estimativa de cristãos no mundo é de 2,6 bilhões. Isso representa cerca de 30% da população mundial, sendo, portanto, o cristianismo a religião majoritária, ou seja, a maior religião do mundo. É claro que uma significativa parcela de pessoas que entra nesta lista desses 30% da população mundial é de cristãos nominais. São pessoas que se identificam como cristãos, mas que não vivem uma vida comunitária, não alimentam a sua fé na palavra, nem na ceia, apenas são cristãos de nome. É motivo de gratidão, melhor dizendo, saber que uma grande parcela da população mundial conhece e crê no Deus revelado nas Escrituras. Sem dúvida, se nós fôssemos um gato pingado, seria mais difícil. Somos um grande grupo. Assim como também é motivo de alegria saber que nós, luteranos, somos o segundo maior grupo dentro do cristianismo. Para fazer parte dessa parcela expressiva de cristãos, é necessário ter algo que 5,6 bilhões de pessoas, cerca de 70% da população mundial não possui. O que os cristãos possuem, o que 70% da população mundial não tem. O que 70% da população mundial não tem e que nós possuímos. Não creem no Deus triuno revelado nas Escrituras. Jesus ainda não é seu Salvador. Diante destes números, amados irmãos, eu os convido a olharmos para o relato bíblico e entender como 70% da população mundial, 5,6 bilhões de pessoas, que é muita gente, também poderão se tornar participantes das bênçãos que nós já usufruímos e que nós veremos também em seguida. O apóstolo Paulo diz: por causa da grande misericórdia divina. O que é a misericórdia divina e quem precisa desta misericórdia? A grande misericórdia divina é um favor imerecido que Deus oferece para todos por meio de Jesus Cristo. Favor imerecido é algo que ninguém merece, mas que Deus, em sua misericórdia, oferece para toda a humanidade. E o apóstolo Paulo, aos Efésios, ele escreve: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, ele nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo, vida juntamente com Cristo. Pois pela graça vocês são salvos, graça e misericórdia. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos seus lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam, perdão dos pecados, ressurreição
e vida eterna no céu. É isto que o apóstolo Paulo diz que nós recebemos como misericórdia, em sua infinita misericórdia, em sua infinita graça, sem merecimento. Portanto, a misericórdia divina é um favor imerecido que se revela em Jesus. E para que esse amor imerecido estivesse acessível a todos nós, Jesus, verdadeiro Deus desde a eternidade, teve que se tornar um de nós, com a diferença de que Jesus não conheceu o pecado, foi um homem 100% aprovado em toda a lei, que voluntariamente se entregou à morte de cruz e assim tomou sobre si. Ele não tinha culpa, tomou sobre si a minha culpa, a culpa da humanidade, o castigo que pesava sobre a humanidade, a morte do pecador. Jesus tomou sobre si, em sua grande misericórdia, o pecador, para que este fosse reconciliado, fosse perdoado e recebesse então vida nova e eterna para se assentar nos lugares celestiais. A gente tem uma vida confortável, a maioria de nós, temos uma poltrona boa para nos assentar, quem sabe até imaginemos que nada demais acontecerá lá. Mas, diferente de sentar no fogo do inferno, depois dessa vida, Cristo nos diz que nós nos assentaremos nos lugares celestiais. Quem precisa dessa misericórdia divina, então? Somente os 30% da população mundial que já é cristã? No capítulo 2, versículo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo explica quem precisa da misericórdia. Estando nós mortos em nossos delitos. Quem precisa ser socorrido? Nós, mortos em nossos pecados. E no capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz aos romanos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, 100% da humanidade precisa necessariamente ser alcançada pela misericórdia divina em Cristo Jesus, para perdão dos pecados, para reconciliação, para se assentar nos lugares celestiais. Do contrário, não há vida. Portanto, 5,6 bilhões de pessoas, pelo menos, ainda precisam conhecer, precisam ser alcançados por esta misericórdia divina que já alcançou a nós, a 30% da população mundial. Por isso eu me alegro e louvo a Deus, dia após dia, por já ter sido alcançado pela rica misericórdia de Deus. Todos os dias eu vibro por saber que um dia meu pai e minha mãe me levaram ao santo batismo, onde pela primeira vez eu experimentei a grande misericórdia de Deus. E depois, juntamente com a igreja, meu pai e minha mãe me levaram à fé, à vida em comunidade, o alimentar a fé, o me abastecer, ser abastecido pela misericórdia divina, rica misericórdia divina. Uma vez contemplados pela grande misericórdia divina, o apóstolo Paulo então dá a seguinte orientação para os cristãos. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Amados, Deus abundantemente, Ele diz, rica misericórdia, nos abençoou. É inquestionável a rica misericórdia que Deus nos deu. Agora nos convida a viver a partir dessa misericórdia para aquele que é misericordioso para comigo. E ele não diz parcialmente, ele diz integralmente viver para este Senhor. Nós recebemos riquezas imerecidas de Deus, desse nosso Deus triuno. Como temos administrado então as riquezas que recebemos? Como agimos diante
da bondade e da misericórdia de Deus. Eu os convido a olhar para o Santo Evangelho de hoje, Marcos capítulo 12. Jesus observa o servir das pessoas no pátio do templo. Jesus observa as pessoas trazendo suas ofertas ao templo. Lemos assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Pelo que eu vi, é mais ou menos R$1,56 seria cada moedinha. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amados, é próprio do coração humano corrupto e pecaminoso ser infiel na administração das riquezas que Deus nos confia. Precisamos confessar que somos também falhos na administração das riquezas que Deus nos dá. Jesus disse: ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Certamente impressionava. E por último, então, Jesus explicando para os discípulos diz: porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Parece que, às vezes, nós também agimos de forma semelhante. Se sobrar, ou fazemos o mínimo na nossa forma de agradecer a Deus. Jesus nos ensina que, por causa do seu grande amor e sacrifício que nos cobriram e envolveram com as suas riquezas, nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, e isso nos motiva a oferecer, a entregar nossas vidas a Ele como uma oferta diária de gratidão. Não algumas coisas, mesmo que sejam de grande volume e expressivas, mas nós somos chamados a nos entregar ao Senhor e não entregar coisas ao Senhor. Precisamos entender que quando tudo o que damos a Deus são nossas ofertas ou alguma prestação de serviço, somos comparados aos ricos, que mesmo dando muito, ofertaram apenas sobras. Porém, quando nos entregamos integralmente a Jesus, pela fé nele, quando nós servimos ao Senhor com submissão no templo e nas vocações, ou seja, na igreja e fora da igreja, o dia todo, então somos um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, diz o apóstolo Paulo. Então nós compreendemos o que Martim Lutero dizia, quando ele dizia que ser um bom pai, uma boa mãe, também é agradar ao Senhor. Ser um profissional qualificado e fiel, servo, também é um culto agradável a Deus. Isto é se entregar totalmente ao Senhor. Não apenas parte. Muitas vezes o ser humano pecaminoso age assim: bom, eu cumpri meu dever lá na igreja, agora eu faço com a vida o que eu quero. Posso? Não. Faço? Sim. Por isso Deus nos chama de novo ao arrependimento, para que Ele possa restaurar esse coração quebrado, fragilizado. Como a viúva pobre, Jesus nos ensina que esperar nele, confiar nossa vida totalmente ao Deus Criador, Salvador e Santificador, é o primeiro mandamento, é a posição que todo cristão deve assumir, independente de sua prosperidade, que também é bênção de Deus. Amados em Cristo, Deus, sendo rico em sua misericórdia, não poupou o seu único filho,
e por meio de sua morte e ressurreição, nos resgatou da pobreza, do pecado, concedendo-nos a riqueza, gratuitamente a riqueza do perdão, da reconciliação, da filiação e a riqueza da ressurreição e da vida eterna no céu. Louvado seja Deus por tanto amor para conosco, tão pobres pecadores. Éramos pobres, somos ricos. Não por méritos, mas por graça. E assim, amados, batizando, pregando, evangelizando, celebrando a Santa Ceia, Jesus nos incumbe e nos envia para mais de 5 bilhões de pessoas que ainda precisam crer nesse único e verdadeiro Deus, que veio libertar toda a humanidade das garras de Satanás, do pecado e da morte, para conceder a todos grande misericórdia em Cristo Jesus. Que possamos nós, ao voltar aos nossos lares, realmente viver 100% para o Senhor, comprometidos com tantas pessoas que ainda não têm a riqueza da graça de Cristo. Amém. Nos coloquemos em pé. Oramos para que Deus, Espírito Santo, por meio da palavra e sacramento, nos conserve a riqueza da sua graça e que desta riqueza possamos dividir com todos, para que todos em Cristo se tornem herdeiros das riquezas celestiais. Amém. Nós cantamos